Olá, meus queridos, minhas queridas, como estão todos? Espero que bem. Vamos iniciar nossa aula, nosso quarto encontro de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contexto social, cultural e histórico da produção de textos literários. Para iniciar a nossa aula, eu trouxe aqui um texto para vocês, eu vou fazer uma leitura e daqui a pouco eu vou fazer um questionamento sobre esse texto, tá? Me sentei feito mocinha, passei escova no cabelo, depois de alisada e chapinha. Usei roupa de respeito, falei em 3 línguas. Mesmo assim fui assediada. Mesmo assim fui perguntada se meu lugar era na cozinha. Esse é um poema da Bel Puan, que é uma poetisa pernambucana. Ela é uma poetisa que escreve nos dias atuais, ela tem muita produção, muito poema que nos leva a refletir sobre determinados assuntos. Vamos conhecer um pouquinho sobre a Bel Puan daqui a pouquinho. Refletindo sobre o poema, vou fazer aqui 3 questionamentos e vamos conversar um pouquinho buscando resposta para esses 3 questionamentos. O primeiro é: o texto fala sobre que aspecto da vida de uma mulher, né? Que aspecto vocês acham que é tratado aí nesse texto? Vou repetir o texto, vamos fazer uma releitura, vamos ler novamente. Me sentei feito mocinha. O que é sentar feito mocinha? Regras de educação, né? Comportamento, né? Assim que nós mulheres somos ensinadas, né? Nós temos que nos comportar. Então, o eu lírico aqui nesse texto, né, representa esse aspecto da educação, a boa menina. Então, a gente pode perceber esse aspecto da educação no poema já no primeiro verso. Me sentei feito mocinha, passei escova no cabelo, depois de alisada e chapinha. Que outro aspecto a gente percebe aqui? Que é colocado pela sociedade, pelas pessoas, de uma maneira geral, como algo que é intrínseco da mulher. Questão da beleza, de andar bonita, não é? Esticar o cabelo, passar escova, chapinha, né? O embelezamento feminino, né? Tão colocado aí, tão cobrado pela sociedade, tá? Além da educação, do refinamento, das boas maneiras, da beleza, nós também podemos perceber aqui, ó, usei roupa de respeito. É outra cobrança que a sociedade tem para com as mulheres, né? A roupa comportada, né? Andar com roupa composta. Falei em 3 línguas, quase uma poliglota. O lírico aí fala, falei em 3 línguas. Aqui nós percebemos um outro aspecto, que é a questão de a gente tem que estudar muito, principalmente as mulheres. Homem não é mais fácil arranjar outra coisa, arranjar emprego. Mulher tem que estudar, né? A sociedade cobra isso também, né? A gente vê esses tipos de cobrança na sociedade. Então, esses são alguns aspectos que a gente pode perceber nesse poema da Bel Puan. A questão da educação, da beleza, das roupas adequadas e também o fato da gente precisar estudar muito para vencer na vida. Tá? A gente percebe esses 3 aspectos. O poema aborda um problema enfrentado pelas mulheres na sociedade atual. Que problema é esse? Qual será? Você consegue identificar? Se alguém conseguir identificar, pode comentar aqui embaixo. Colocar aí. Antes que eu fale, você pode colocar aí a sua resposta. Pode pausar o vídeo, tá? E colocar aí. Que problema é esse? Será se é o desrespeito? O preconceito às mulheres? Né? Existe sim. E no poema ele é retratado. A mulher, ela é desrespeitada, tanto é que no último verso, veja que ela seguiu todas as orientações, né? Tudo que a sociedade cobra, o eu lírico expressa aqui. Foi bem vestida, bem educada, estudou muito, 3 línguas ela fala. Mas mesmo assim, ela foi perguntada se o lugar dela não era na cozinha. O que significa isso? Se o lugar não é na cozinha? Que mensagem fica aí implícita? Por muito tempo, as mulheres foram vistas única e exclusivamente como pessoas que deveriam cuidar da cozinha.
limpar a casa, lavar roupa, fazer o almoço. O eu lírico aqui no poema expressa isso, né? Embora tenha estudado muito, tenha se comportado, tenha se produzido, ela ainda sofre esse tipo de preconceito, porque as mulheres não têm que estar necessariamente na cozinha, a menos que elas queiram. Se elas quiserem, elas vão para a cozinha. Se elas quiserem, elas mantêm a ordem na casa, cuida da casa. Mas se ela quiser, ela estuda. E ela pode ser médica, ela pode ser advogada, ela pode ser agricultora, ela pode ser gari, ela pode ser locutora, repórter, ela pode ser o que ela quiser. Esse direito, essa luta, essa busca, ela existe há muito tempo e vem se fortalecendo nos últimos tempos. E esse poema é uma representação dessa luta. Porque quando ela coloca aqui, mesmo assim fui perguntada se meu lugar era na cozinha, ela expressa uma crítica, uma certa indignação por ainda ser tratada dessa forma. Porque o lugar da mulher, assim como o lugar dos homens, é onde eles e elas quiserem. Você acha que a poeta falou apenas para um grupo de mulheres ou para todas? Mulheres. Para todas as mulheres, né, gente? Ela não falou único exclusivamente para um grupo, para a mulher negra. Não, não necessariamente. Ah, foi para a mulher pobre? Não necessariamente. Aqui ela fala para todas as mulheres. E aqui, a imagem da Belle. Belle Poin, e tem aí um textinho sobre ela, né? Vem da força do sangue negro, de suas lutas do passado e de exemplos como Conceição Evaristo, Dandara e Acautune, a voz de Isabela Puente ou Belle Poin. Expoente do Islã pernambucano, a poetisa usa os seus versos rasgados para escancarar a realidade das minorias sociais e bradar a resistência das mulheres negras, dos negros, dos periféricos. A sua potência está na sua vivência, inteligência e sua emoção, legítimas e arrebatadoras. Ou seja, ela é uma mulher negra que luta pelos direitos dos negros, ela é uma mulher que veio da periferia, origem periférica, então ela luta pelos direitos do pobre. E para isso, para conseguir lutar, para conseguir esse engajamento, ela utiliza a sua vivência, a sua experiência por pertencer a esses grupos que ela representa, a sua inteligência que ela desenvolveu para poder representar esses grupos. E também a sua emoção. Tanto é que ela usa que gênero para expressar essa luta, essa busca por valorização e respeito? Poemas. E o poema, para alguém escrever um poema, é necessário que ele expresse através de emoções. Preciso atiçar as suas emoções. Vamos ler outro poema da Belle Poin para identificar o quanto sua identidade está expressa nele. Que questionamento do nosso tempo e que elementos da biografia do poeta podemos identificar no texto abaixo? Vamos ler o poema. Já fui considerada uma menina de cor, até perceber que tudo também tinha cor. O humor era negro, o mercado era negro. Caso eu tivesse boa intenção, minha inveja seria branca. Caso o bagulho embaçasse, a coisa estava preta. Bom, primeiro o que a gente consegue perceber é que a voz do poema é a voz de uma pessoa negra. Então, isso já representa muito da identidade de Belle Poin, uma vez que ela é uma poetisa negra. Então, quando ela diz aqui, ó, já fui considerada uma menina de cor. Esse cor, uma menina de cor, é no sentido pejorativo da palavra, né? No sentido para diminuir a pessoa. Né? Menina de cor, para se referir a uma pessoa negra. Tá? Então, ela já foi considerada uma menina de cor. Percebemos que aqui, esse eu lírico, tem muito da identidade de Belle Poin. Outra coisa que a gente consegue perceber nesse poema é a crítica racial. Que a gente consegue ver esse preconceito em muitas coisas que a gente diz no dia a dia. Por exemplo, quando, é o que ela diz aqui no texto, né? O mercado era negro, para se referir a coisas que são ruins. Sempre que alguém se refere a algo que é ruim,
que é do mal, há uma referência a um uso da expressão negro, ao uso da palavra negro ou negra. Já quando vai se tratar de algo bom, algo positivo, algo que as pessoas consideram legal, então o termo utilizado é branco. A inveja branca, né? Caso eu tivesse uma boa intenção, minha inveja seria branca. Caso o bagulho passasse, a coisa estava preta. Então veja que esses termos, esses exemplos que ela dá aí, é referindo-se a situações que inclusive nós utilizamos no dia a dia. A sociedade ainda tem esse preconceito, esse racismo disfarçado em suas falas. Talvez até cultural, algo que veio, né, que passou de geração em geração e essa geração atual não conseguiu ainda se libertar desses preconceitos que foram passados por outras gerações, pelos pais, nossos avós, pelas pessoas que nós convivemos. E veja que aí a gente já começa a falar sobre a questão do contexto social. A sociedade em que nós vivemos, ela influi muito em tudo que a gente acredita, em tudo que a gente faz. Nesse poema da Belle Poin, a gente consegue identificar os contextos, né? Os contextos que são objetos de estudo dessa nossa aula. Quando analisamos o contexto histórico, nós conseguimos perceber nesse poema a luta por espaços. Atualmente não há essa luta por espaço? Tanto o espaço feminino, quanto o espaço dos negros, quanto o espaço dos indígenas. Então, atualmente, na nossa realidade histórica, nós percebemos essas lutas. A perda de espaços conquistados, infelizmente, nós conquistamos muitos direitos, mas esses direitos vêm sendo retirados. É a nossa realidade histórica, a nossa realidade atual. Tá? Nós conseguimos muitos direitos, nós lutamos por direitos, mas muitos desses direitos estão sendo tirados de nós. A naturalização dos discursos autoritários é outro elemento que a gente consegue perceber no poema da Belle Poin. A popularização das redes sociais, né? A gente consegue ver isso na atualidade, né? De que as redes sociais se tornaram populares. E também a crise econômica e crise de valores e descrenças. Esses são os elementos que nos levam a perceber o contexto histórico no poema de Belle Poin. No contexto social, nós temos a poeta negra. Então, Belle Poin vive em um meio social que representa o negro. Esse meio social que ela vive também representa a periferia. Então, a origem periférica de Belle Poin também é percebida nos poemas. A exploração da mão de obra feminina. Então, ela vê isso na sociedade em que ela vive, no meio em que ela vive. E ela vive isso e repassa isso, transmite isso no seu poema. No contexto cultural, nós temos as mulheres negras, o preconceito racial, o empoderamento e a resistência. Então, vejam. A cultura adquirida por Belle Poin como pessoa fez com que ela se transformasse essa pessoa empoderada, de inteligência desenvolvida e, consequentemente, ela passou isso para as suas produções, para os seus poemas, tá? Esses contextos, eles se entrelaçam, tá? O contexto social, ele influencia muito no contexto cultural, muito no contexto histórico. Então, são contextos que a gente listou aqui separadamente, mas que eles se relacionam, eles são enraizados uns nos outros, emaranhados uns nos outros, certo? Estão sempre relacionados, tá? Para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos fazer aqui a leitura desse poema, que é um poema que acredito que muitos de vocês já ouviram falar, se não vocês, os pais de vocês, certamente já ouviram falar tanto do poema quanto do autor. O poema diz o seguinte: a todos reassentados, preste bem atenção a tudo que vou falar nessa minha narração. Nos meus versos vou falar para junto nos preparar
para a futura autogestão. Para quem não sabe o que é isso, eu quero aqui explicar. Auto quer dizer dono, com direito de mandar. E nessa outra questão, que se chama de gestão, quer dizer administrar. Esse é um trecho de um poema feito por Fulgêncio Manuel da Silva, intitulado Autogestão. Fiquem ligadinhos nesse poema, leiam direitinho, leiam 1, 2, 3 vezes, que ele vai ser o poema que nós vamos utilizar lá na nossa atividade. Beijos e até a próxima aula.